Bom, nós vamos continuar trabalhando aqui com simetria de rotação. A diferença aqui é que a gente vai descobrir o centro de rotação da figura. Observem que a figura não é reflexo, porque ela não está refletida, ela foi rotacionada. O ponto A que estava aqui se deslocou para aquela posição. Porém, a gente não sabe onde está o centro de rotação, que seria o ponto de giro. Para que a gente encontre o ponto de giro de duas figuras que não aparecem, a gente vai usar como base a mediatriz. Lembrando que é mediatriz. Mediatriz é a linha que divide a figura ao meio. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com duas figuras, então seria o centro dessas duas imagens. Porém, para mim encontrar o ponto de giro, eu preciso montar duas mediatrizes para que elas se cruzem e determinar o ponto de giro da figura. Então, assim, o ideal é pegar pontos iguais da mesma imagem, tipo o A com A, o B com B, o G com G. Porém, quanto mais distante esses pontos, mais difícil construir a mediatriz, porque vai dar um arco muito grande. Então, o que que eu fiz? Ó, eu vou escolher, eu já tracei aqui o ponto E, pode ver que eu coloquei da cor da mediatriz, para construir a mediatriz do ponto E. Então, eu uni esses dois pontos. Eu quero fazer mediatriz dessa linha, que é achar o quê? O meio da linha. Vou pegar o meu compasso, uma abertura maior que o meio, e vou traçar um arco. Tracei o arco. Pego o compasso, com a mesma abertura, vou no outro ponto E, e vou fazer a ligação desse arco. Ó, os pontos se cruzaram aqui em cima e aqui. Então, a mediatriz do ponto E é esta linha que eu tracei aqui. Só que a gente falou que tem que ser duas mediatrizes. Eu agora vou fazer a mediatriz do ponto D, para que essa mediatriz se cruze com a linha azul do ponto E. Vou ligar aqui, ó, o ponto D, que são dois pontos mais próximos, e vou fazer a mediatriz daquela linha. Vou pegar o meu compasso, vou abrir uma abertura maior que o meio e vou construir o arco do ponto D agora. Fiz um lado, agora vou lá e faço o outro lado. Agora eu vou ter que achar a mediatriz do ponto D. Olha o que aconteceu. A mediatriz do ponto D, ela se dá nessa posição aqui, ó. O arco se encontrou aqui e o arco se encontrou aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou unir a linha da mediatriz. Quando eu construir as duas mediatrizes, tem um momento que elas se cruzam. O momento que elas se cruzam é o ponto O, que seria o quê? O centro de rotação dessa figura. É esse ponto que determinou a posição a qual a figura foi rotacionada. Então, partiu dessa medida aqui. Aí, claro, se você quiser saber quantos graus foi rotacionado, simplesmente você vai ligar o ponto D com o ponto D. Vamos fazer isso aqui para ficar bem claro para vocês. Ó, eu vou ligar o ponto D com o ponto O e vou ligar o outro ponto D com o ponto O. Se eu quero saber quantos graus essa figura se rotacionou, agora é só eu colocar o transferidor. Então, ó, na imagem tá bem claro, de 0 a 10, ela rotacionou 80 graus. Mas normalmente eles não pedem para calcular o graus, apenas para achar o ponto de giro.